Amados irmãos, convido você a ouvir a homilia diária com o Padre José Ruan, freis adoradores e comunidade sã, servos adoradores da misericórdia. Permaneça fiel a Cristo. Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos hoje na quinta-feira da 16ª semana do tempo comum. A homilia de hoje é tirada, sim, do Evangelho de São Mateus, o capítulo 13, versículo 10 ao 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoas que têm será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoas que não têm será tirado até o pouco que têm. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A realidade, queridos irmãos, do homem enquanto um coração fechado, enquanto ouvidos tampados, para não receber a palavra de Deus, para não ouvi-la, olhos cerrados para não ver, é muito comum. Nós vimos aqui Jesus falando na época do nascimento da igreja, ele deparando-se ele próprio com essa realidade desse povo que não quer ver, não quer ouvir, não quer escutar, não quer sentir na alma, porque esse povo tem um coração duro. Jesus aparece aqui exatamente indignado, e os discípulos perguntam para ele: mas por que o Senhor fala tanto em parábolas? Exatamente, queridos irmãos, para que compreendam melhor, para que a partir de exemplos que ele dá com estas parábolas, como por exemplo a parábola do filho pródigo, daquele que pediu a herança do pai, foi para o mundo, pecou, gastou tudo que tinha, depois o pecado o feriu e ele, ferido pelo pecado, lembra do seu Deus e volta. São exemplos aí de parábolas que o Senhor cria para facilitar a compreensão, já que de outro modo aquelas pessoas não queriam ouvi-lo. Aí nós vemos o Senhor falar da parábola da dracma perdida, aonde ele diz que quando aquela mulher então perdeu a moeda, ela pegou a vassoura, ela levantou todos os móveis da casa, ela varreu em todos os cantos até encontrar aquela moeda. E quando a encontrou, faz uma grande festa, para que as pessoas também, através desse exemplo simples, pudessem compreender o quanto cada um de nós é amado e procurado por Deus, e o quanto Deus se alegra, e o céu se alegra com uma única alma que se salva. E assim o Senhor foi contando parábolas e ele responde: as parábolas é para facilitar a compreensão, porque já que não me querem ouvir de outra maneira, então eu crio parábolas, porque eu estou diante de um povo que não me quer ouvir.
Eu estou diante de um povo que não me quer escutar, um povo que então não quer abrir o seu coração para aquilo que eu trago de melhor. E hoje, Deus continua falando conosco. Deus continua falando com o mundo, com as pessoas. E será que as pessoas estão diferentes daquelas que não queriam ouvir o Senhor? Não queriam aceitar Jesus como Deus? Será que as pessoas, na grande maioria de hoje, na grande maioria, porque graças a Deus tem um número aí, graças a Deus se abrindo, mas a gente percebe um número cada vez mais aumentando de pessoas que parece-me que se assemelham com aquelas do tempo de Jesus, que não querem ouvir, que não querem escutar o que Deus tem para dizer, que não quer mais abrir o coração para a graça divina em suas vidas. Então peçamos a Deus: Senhor, abre meu coração, torna meu coração aberto para ouvir Tua palavra. E ouvindo-a, eu possa acolhê-la na minha alma. E acolhendo-a na minha alma, eu possa ser curado, libertado e salvo. Deus te abençoe e te dê essa graça. Até amanhã.